Olá, veja no programa Inteiro Teor desta semana. Justiça Federal considera que o uso de imagens sem autorização viola a dignidade da pessoa. Tribunal confirma restabelecimento de aposentadoria por invalidez a portador do vírus HIV. Na entrevista especial da semana, o desembargador federal Marcos Augusto de Souza destaca as mudanças aprovadas no novo Código de Processo Civil. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Justiça Federal condena banco a indenizar cliente que foi filmado pelo sistema de segurança da instituição e teve sua imagem divulgada sem autorização. Confira na reportagem. Ainda no século passado já se pensava em como seria o futuro. O filme 1984, por exemplo, revelou um mundo onde as pessoas viviam vigiadas por câmeras. A quebra de privacidade foi retratada na obra de modo bastante claro. E o que era apenas ficção se transformou, de certa forma, em realidade. Hoje, basta caminhar um pouco pelas ruas para se deparar com elas, as câmeras de segurança. Os pequenos equipamentos estão espalhados por órgãos públicos, bancos, prédios residenciais e comerciais, no trânsito e em casas. Muitas pessoas se sentem mais seguras com as câmeras. Eu acho que atrai mais segurança do que invade a privacidade. Pessoa que anda assim, sem dever nada, entendeu? Ela anda tranquila. Com isso aí é para a segurança da população mesmo, na minha opinião, né? Minha vida é um livro aberto. Mas há quem pense que essa constante vigilância invade, de certa forma, a privacidade de cada um. Diante da polêmica surge outra questão. Até que ponto essas imagens captadas podem ser divulgadas? Segundo este advogado, é preciso ter bastante cuidado ao repassar determinados vídeos. Quando nós temos inúmeras câmeras de segurança que captam imagens no nosso dia a dia, essas imagens, em tese, só devem ser usadas se elas estiverem atreladas a algum fato relevante. Seja uma informação, seja alguma coisa a mais ligada ao interesse público, tá? E não gratuitamente. Não é porque a imagem é engraçada ou que a pessoa tem uma face engraçada ou a situação seja um pouco esdrúxula ou cômica ou trágica, que eu vou poder divulgar isso aleatoriamente, né? Isso vai ferir, sim, os direitos de imagem daquela pessoa que tem a sua imagem capturada. Obviamente, por questões de segurança, questões envolvendo crimes, não, né? Porque aí você tem um fato e o interesse público, que é resolver aquela situação. Flávio é diretor técnico de uma empresa que instala câmeras de segurança. Trabalha na área há mais de 10 anos. De acordo com ele, a procura aumentou consideravelmente nos últimos tempos e, consequentemente, os problemas. Por isso, todas as precauções são tomadas para evitar situações de uso indevido de imagem. Primeiramente, quando o porteiro ou um condomínio ou o seu cliente, o cliente da empresa, solicita essa imagem, essa empresa ela tem que ter um contrato, certo, com o seu cliente, tirando o grau de responsabilidade, e através disso fazer esse backup dessa imagem e avisar para o seu cliente que essa imagem não pode ser divulgada na internet ou via WhatsApp ou qualquer meio de divulgação em massa, tá? Porque, querendo ou não, a empresa também tem um grau de responsabilidade sobre essa imagem divulgada. Ainda segundo ele, todos os clientes que buscam o serviço são orientados sobre os cuidados. O problema é que nem todos adotam as precauções e as consequências podem ser graves. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil a um cliente filmado pelo sistema de segurança do banco e que teve as imagens divulgadas a terceiros sem autorização. O homem entrou com a ação na Justiça Federal alegando que o gerente da instituição financeira cedeu as imagens dele com o filho na agência para outro cliente. Disse ainda que o gestor o acusou de fazer saques indevidos na conta corrente de outras pessoas, o que gerou uma ação penal por crime de furto. E ele acabou inocentado. Acrescentou ainda que a conduta do gerente gerou prejuízos de ordem moral.
Os argumentos foram aceitos pela 6ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado considerou que o real pedido do autor não trata do mérito da ação criminal, mas sim sobre a ilegalidade na conduta da Caixa ao divulgar as imagens do cliente sem autorização. Para o advogado Eduardo Licurgo, especialista em direitos autorais, o erro foi grave. A questão do direito de imagem ela tem que ser vista sempre como uma linha. E quando se cruza essa linha, que é uma linha muito tênue muitas vezes, você pode cometer infrações. E a Caixa, na minha concepção, comete infrações quando usa da imagem de alguém não autorizada e sem ter um interesse público preponderante por trás disso. Ou seja, ela não tem justificativa para adotar a conduta que adotou. Depois do intervalo, acompanhe o caso de um portador do vírus HIV que conseguiu judicialmente ter de volta a aposentadoria por invalidez. Até já! TRF da Primeira Região confirma a sentença que determinou o restabelecimento de aposentadoria por invalidez a um portador do vírus HIV. A lei prevê a concessão do benefício, mas tem muito portador perdendo essa garantia. Acompanhe na reportagem. Este homem, que prefere não ser identificado, convive com o vírus HIV há mais de 20 anos. E o diagnóstico mudou completamente a vida do militar. No auge dos 32 anos, o homem viu sua carreira ser interrompida de uma hora para outra. E eu recebi o resultado dos corredores do hospital. O médico não me recebeu nem no consultório dele para me dar o resultado. Aí esse mesmo médico me colocou no carro dele e me levou para a rede pública de saúde. Então, tendo um plano de saúde corporativo, eu nunca pude usar esse plano de saúde para cuidar do HIV. Então me entregou na rede pública e de lá até hoje eu venho sendo tratado. Esse diagnóstico ele foi para o gabinete do meu chefe e se espalhou por toda a corporação, por todo o meu ambiente de trabalho. E essa visibilidade, ela me tirou toda a condição de convivência social com meus companheiros de trabalho. O militar foi reformado e conseguiu também um auxílio invalidez durante 20 anos. Mas em 2012, cortaram o benefício e ele ficou sem saber o que fazer. Fica muito difícil eu manter o padrão que eu mantinha antes, porque hoje já estou velho, já estou envelhecido, já estou adoecido pelo HIV e que associado aos antirretrovirais eu tenho sequelas que tenho que ter uma condição boa financeira para poder me manter comprando medicamentos, melhorando o meio de transporte, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor e uma sobrevida melhor. Sem conseguir resolver o problema pela via administrativa, o militar entrou com uma ação na justiça. Eu acredito na justiça porque, em primeiro lugar, eu acredito que foi injusta a revogação que a instituição fez, não só para mim, mas também como para muita gente, E, em segundo lugar, porque é fundamental para a minha condição de sobrevida. E há outras pessoas recorrendo à justiça para restabelecer benefícios. Em Goiás, um portador do vírus HIV entrou com uma ação para ter de volta a aposentadoria por invalidez. Já em primeira instância, ele conseguiu o que queria. O caso chegou ao TRF da Primeira Região e a 2ª turma confirmou sentença que determinou o restabelecimento da aposentadoria. O colegiado ressaltou que uma lei de 1998 garantiu aos portadores do vírus HIV o benefício do auxílio-doença ou aposentadoria. Este advogado explica alguns pontos sobre a legislação. A Lei 7.670 de 1988 é uma lei especial para os portadores de HIV, que excepciona esses portadores da exigência legal da Lei da Previdência Social de cumprir um determinado número de meses de carência de contribuição. Isso para auxílio-doença, para pensão por morte, para reforma
militar, aposentadoria de civil. Essa lei cobre todas essas situações, dispensando o interessado dessa exigência, exigindo apenas que ele seja segurado. A segunda turma do TRF destacou ainda que, independentemente do grau de desenvolvimento da doença, dificilmente o autor da ação poderá desempenhar qualquer atividade como antes, considerando a gravidade e os efeitos decorrentes do uso dos medicamentos. A novidade com relação à situação atual, sobretudo de jurisprudência, é que os tribunais já estão com uma grande abertura diante de uma situação que vem se criando muito indesejável, que é o fato de o portador de HIV trazer laudos laboratoriais, laudos médicos, históricos médicos do seu especialista, do infectologista, atestando que ele é portador do HIV. Esta virologista esclarece que, de fato, alguns pacientes ficam impossibilitados de trabalhar por causa da doença. Bom, a AIDS, como o próprio nome já diz, ela é uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é uma síndrome que ela causa um déficit, uma deficiência na resposta imunitária. Então, é um paciente que a resposta dele imunitária está mais baixa e que, por causa disso, ele fica propenso, ele fica exposto a uma série de infecções, das mais simples às mais complexas. Então, a gente está falando de gripe, de herpes, que podem ser muito graves para um paciente com HIV, que tem manifestada já AIDS, né? E isso já é bastante debilitante, e o que acaba, complicando mais ainda seria o próprio tratamento, que ajuda em termos de combate ao HIV, mas o coquetel, que é utilizado para combater o HIV, para impedir que os sintomas fiquem mais graves, ele também tem os efeitos adversos associados ao remédio. Então, realmente, no dia a dia, quanto mais crônica a doença vai se tornando, dependendo do paciente, como ele tem essa resposta ao tratamento, ele pode ficar realmente bastante debilitado. Depois do intervalo, vamos falar sobre as principais inovações no texto do novo Código de Processo Civil, numa entrevista com o desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Até já! O texto do novo Código de Processo Civil foi elaborado a partir de um processo que envolveu mais de 100 audiências públicas, recebeu contribuições da Academia e de juristas. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, coordenador da comissão criada para formular o novo código, trata-se de um código da sociedade brasileira. Sobre esse tema eu converso com o desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Na sua avaliação, o código realmente ele atende esse anseio da sociedade brasileira? Ele é um código para a sociedade brasileira, como afirma o ministro? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que por se tratar de uma matéria muito técnica, eu considero que essa contribuição tenha sido essencial para que o Congresso Nacional pudesse fazer essa atualização da legislação processual civil brasileira. O código atualmente em vigor, ele é de 1973 e substituiu um código anterior que era de 1939. Então, assim, essa necessidade de atualização, ela decorreu basicamente de uma perda de sistematização, né, do código atual, em razão de diversas reformas e alterações que foram necessárias para adaptar o código de 1973 às necessidades da sociedade ao longo desses mais de 40 anos, né? Doutor Marcos Augusto, estima-se hoje que tramitam mais de 90 milhões de processos na Justiça brasileira. Qual a principal inovação trazida pelo Código dentro dessa proposta de dar mais agilidade na tramitação processual? O novo Código prevê o incidente de resolução de demandas repetitivas que terá a finalidade de permitir que as questões jurídicas em ações repetidas ou que tenham o potencial de se repetir possam ser apreciadas pelos tribunais de uma forma antecipada e a decisão que for fixada nesses incidentes será aplicada a todos os demais processos.
No caso da Justiça Federal especificamente, nós lidamos aí com ações que têm um potencial de se enquadrar nesse novo modelo aí de incidente. O que ocorre é que, na maioria das vezes, essas ações envolvem questões constitucionais ou de interpretação do ordenamento infraconstitucional e que vão propiciar, né, a interposição de recursos especiais e de recursos extraordinários. E só poderão resolver definitivamente as questões depois que esses recursos forem apreciados pelos tribunais superiores, no caso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Né? Agora tem questões também polêmicas e que já, digamos assim, há algumas críticas a elas. Por exemplo, como a obrigatoriedade da ordem cronológica. De que forma essa medida afeta um tribunal como o TRF da Primeira Região? Qual é a sua avaliação? Na minha opinião, essa solução que o legislador encontrou para que processos mais antigos não ficassem em julgamento, ela, de certo modo, ela retira do órgão jurisdicional qualquer margem para uma gestão do seu acervo processual. Né? No caso do tribunal, o Código impõe que os processos sejam pautados para julgamento em, no máximo, 30 dias após a distribuição. Né? Se considerarmos, no nosso caso aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que temos gabinetes com acervos que vieram se acumulando, e aí registra-se, né? Por carência de magistrados, por carência de servidores, por déficits estruturais, né? Gabinetes que têm mais de 30 mil processos, né? Então, nós teríamos aí, em curto período de tempo, todos esses processos numa situação de excesso de prazo para julgamento. E aí o que é mais preocupante é que o Código prevê, agora em nível, né, de um texto legal, uma norma que já constava do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, só que com uma consequência, a meu ver, que deverá ser analisada com muita cautela, porque permitirá que o processo seja retirado do seu presidente, do magistrado que o preside, ou do seu relator, e enviado para um substituto. E como tem um ano para, digamos, todas essas mudanças serem colocadas em prática, o senhor acredita que em algumas questões possam haver mudanças, como esse caso? Eu acho que há necessidade de uma reflexão séria, responsável, né? Porque eu quero crer que o Código venha para ser aplicado, né? E nós precisamos de normas que sejam compatíveis com a nossa realidade. Certo. Agora, doutor Marcos Augusto, o novo texto manteve a figura da remessa necessária. Há juristas que criticam esse mecanismo por acreditarem que ele seja injusto com o cidadão que litiga contra o Estado, além de intensificar o congestionamento do judiciário. Como o senhor vê essa questão? No âmbito da União e dos demais entes federais, eu, pessoalmente, pelo altíssimo nível técnico da advocacia pública, né, dos vários segmentos da advocacia pública da União, eu acho que seria até desnecessário. Né? Não vejo hoje mais justificativa para que se continue remetendo de ofício processos que sejam proferidos, em que sejam proferidas sentenças contrárias a esses entes públicos. Mas nós temos que considerar que o Código de Processo Civil não é feito exclusivamente para a União, né? E a situação dos estados e dos municípios pode não ser a mesma, né? E eu acho que isso, de certa forma, foi considerado pelo legislador, porque se estabeleceu valores, né, diferenciados, né? E o valor de 1.000 salários mínimos que ficou previsto para a União, se formos considerar as sentenças que possam se enquadrar nessa hipótese, eu tenho a impressão que vai haver uma redução, né? Então, eu diria que foi talvez um passo importante
no sentido de uma futura extinção dessa forma de subida de processo para os tribunais. E a nova lei repete a obrigação do juiz fundamentar todas as suas decisões. Como o senhor avalia essa exigência? Eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que o Código, de certa forma, ele estabelece uma tabela de situações em que não será considerada fundamentada a decisão, né? As associações de magistrados tentaram, depois que o processo legislativo já havia se findado, obter um veto presidencial, mas não ocorreu esse veto, né? Por quê? Há, de outra parte, uma corrente de juristas entendendo que essa seria uma forma de barrar uma atuação do magistrado mais desvinculada da aplicação da lei, né? Que seria um subjetivismo, né? O fato é que é uma reação a uma atuação mais ativista dos juízes brasileiros, não só no ramo do direito público, mas também no ramo do direito privado, né? Eu penso que essa tenha sido a forma que essa corrente, né, entendeu de evitar esse subjetivismo, né? O magistrado teria que, em suma, teria que se restringir à letra fria da lei. E há interpretações diversas. Por exemplo, o Código prevê que o juiz não pode simplesmente resolver a questão que está sendo discutida naquele processo, invocando um precedente jurisprudencial, que inclusive precedentes com força vinculante, para aquela solução, a solução daquele processo, se a parte tiver invocado um outro precedente, né? Eu acho que há talvez aí um risco de ineficácia para se impedir o que foi objetivado e grande chance de burocratizar excessivamente a função de julgar. Agora, a questão da obrigatoriedade da conciliação, o senhor acredita que é um avanço? A conciliação já estava prevista, né, mas o juiz poderia deixar de designar a audiência com essa finalidade se ele entendesse que naquele caso a chance de um acordo fosse menor. Agora essa possibilidade não existe, a parte é obrigada a comparecer sob pena de lhe ser imposta multa. No que diz respeito às ações que envolvam discussões de direitos disponíveis entre particulares, sem dúvida alguma que foi um grande avanço. Eu tenho minhas dúvidas com relação à eficácia disso quando se trata de entes públicos, em que tem uma autonomia muito menor para esse tipo de transação, né? Certo. Agora, só para encerrar, temos ainda mais uma questão: a multa para a parte que apresentar embargos de declaração com o único objetivo de adiar a eficácia de uma decisão judicial. A medida proposta para evitar os tais recursos protelatórios. Como o senhor analisa essa medida? Essa previsão nós já temos na legislação vigente, né? Eu diria que, assim, de um modo geral, nós temos algumas medidas que poderão reduzir o tempo de duração dos processos, mas nós temos aí algumas medidas que, de antemão, nós podemos ver que vão aumentar o tempo de duração dos processos, como, por exemplo, o aumento do prazo para interposição do recurso interno, do agravo interno, a contagem dos prazos em dias úteis, a necessidade de publicação de pauta para julgamento do agravo interno, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, que vai acarretar uma maior demora dos processos, né? Então, assim, só uma palavra resumindo, é importante, tem mudanças positivas, agora tem questões que precisam ser revistas, seria isso? Claro, mas eu acho que isso é muito natural, eu acho que tem que ser visto com naturalidade, porque é uma codificação grande, ampla,
que vai afetar a atuação de todo o Poder Judiciário e a atuação dos advogados e das partes, né? Então, eu acho que a necessidade de ajuste deve ser vista com naturalidade, né? Eu acho que, e às vezes a prática é que talvez demonstre de forma mais clara a necessidade desses ajustes. Obrigada, então, pela sua participação em nosso programa, e o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também nosso programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.